terça-feira, né, a gente separa sempre um tempo maior para a gente falar de saúde, né? Já falamos de vários outros assuntos e agora nós vamos falar de um recorde, só que um recorde negativo. No ano passado, o Brasil bateu esse recorde de pessoas com hipertensão. Houve um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior de 2022. Esses dados são do Instituto Nacional de Cardiologia. E o pior de tudo é que essa doença também cresceu entre as crianças. E para falar desse assunto, nós convidamos a diretora da Sociedade Goiana de Pediatria, a doutora Mirna de Souza, para entender, né, por que a criança está hipertensa hoje, hein? Doutora, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Mas quer dizer que criança também sofre de hipertensão? Exatamente. Às vezes, quando a gente vai aferir a pressão da criança, os pais perguntam, mas criança tem pressão? Tem. Desde o dia que nasce. Então, a pressão arterial, a hipertensão arterial na criança, ela tem causas definidas. Tem aquela hipertensão arterial provocada por doenças do coração, dos rins. Essa pode aparecer muito precocemente, mesmo no período neonatal. Mas existe um outro tipo de hipertensão arterial que é mais comum no adulto, que é essa hipertensão que vem do nada, né? Como se fosse do nada, tem associado a fator genético e aos fatores ambientais. Essa tem aumentado bastante, porque dentro desses fatores ambientais a gente tem o sedentarismo, a ansiedade, a dislipidemia, que é o colesterol, o triglicéride altos, o diabetes tipo 2. Então eu falo que a nossa infância está ficando menos saudável a cada ano que passa. Agora, a senhora falou, desde que nasce, quer dizer, não, depois dos 3, 4 anos, não, qualquer época? Qualquer época. A causa de hipertensão na criança muito pequenininha, no recém-nascido, por exemplo, geralmente são secundárias a outras doenças, removíveis, que são fatores removíveis. Muitas vezes a gente trata a hipertensão arterial do recém-nascido com uma cirurgia. Então, por exemplo, tem uma doença do coração, que chama coarctação de aorta, que é cirúrgica. Então, se trata ou com cirurgia ou com cateterismo, resolve-se o problema da hipertensão. Quando eu tenho uma doença renal, eu vou tratar os rins. Então, na infância, a gente tem um grupo grande de crianças e até adolescentes com hipertensão secundária a outras doenças. Ou seja, o objetivo aí é tratar a doença causadora e além de controlar a hipertensão. Agora, doutor, vamos avaliar essa meninada de hoje, né? Não faz exercício, fica no computador, acaba comendo o que não deve. Exatamente. Isso ajuda na hipertensão? Isso é uma das principais causas. O coração é uma bomba que bombeia um fluido que é o sangue por um sistema de tubos, que são os vasos. Sim. Os vasos arteriais ou venosos. E quanto mais duros, mais rígidos esses vasos são, mais o esforço que essa bomba tem que fazer, e com isso ela dura menos. E a hipertensão arterial nada mais é do que isso, é o endurecimento desse sistema vascular, né, das artérias. Tem várias causas. Então, dentre elas, aí a gente tem essa alimentação, né, muito alimento multiprocessado, gordura, sal, açúcar, uma vida de sedentarismo. As crianças hoje praticam menos atividade física do que praticávamos antigamente. Mais ansiedade, a tela veio como tem várias celular, coisas, né? O celular direto, e aí a tela também interfere no sono, e aí o distúrbio de sono também é um outro fator que está associado à hipertensão arterial. Doutora, o adulto, quando ele tem hipertensão, ele toma remédio, né? E aí incentiva ele a fazer outras atividades. A criança também toma remédio? Também, quando é necessário, isso, precisa... Normal? Para hipertensão normal. Tem a maneira de medicar é muito parecida com a do adulto, guardando algumas diferenças básicas, mas assim, é muito parecido, tem que tomar remédio sim. A ideia é a gente modificar esses fatores para que a criança tome remédio por um período só e volte à sua condição mais saudável, né? E consiga ficar sem medicação. Doutor, aí eu vou comparar com o adulto de novo. O adulto, às vezes, depende de uma certa idade, ele já passa a medir pressão, aquela coisa toda. A criança não. Ela vai menos no médico, às vezes. Como é que o pai percebe isso? Mas aí é que tá. É muito importante a verificação desses níveis de pressão arterial desde pequenininho. Então, mas isso é o pediatra que vai fazer. Sim. A gente fala que a prevenção da doença aterosclerótica, que é o que no final das contas leva ao infarto e ao derrame, ao AVC, sim, da pediatria. O pediatra começa toda essa prevenção. Então, é obrigatório, assim, a partir do 3º ano de vida, a aferição da pressão em consultas pediátricas de rotina. Os pediatras fazem isso? Eles deveriam estar fazendo. Não é tão fácil aferir pressão de criança. Pedir, né? O pai pode pedir. Tá. Porque para aferir pressão de criança, eu preciso do manguito adequado, não é aquele do grandão do adulto. Ele não é disponível em todos os serviços de saúde de pediatria, no serviço público. Então, é uma campanha, é uma luta que a própria Sociedade Goiana de Pediatria vem junto com os gestores públicos para equipar
equipar os postos de saúde, os serviços de pediatria com os manguitos adequados, para que treinamento do pessoal para aferir a pressão da criança nas suas faixas etárias, né? Diferente, para cada faixa etária tem uma técnica. E a gente fica preocupado, por exemplo, se a pressão alta, quando ela pode provocar outros problemas, infarto, por exemplo, não pode? Isso. No adolescente e no adulto, isso é mais frequente. Sim. Na criança, o maior perigo dessa hipertensão arterial é de começar uma doença progressiva, sistêmica, vascular. Eu falo assim, a doença que compromete a saúde do adulto começa na infância. E se a gente não entender isso, não começar a fazer essa prevenção, esse tratamento de todo esse ambiente doente na infância, eu vou ter um adulto doente. Tá certo. Doutora Mirna de Souza, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, por essa consulta que a gente sempre fala, né, ao vivo aqui no nosso TJ Goiás. Obrigado. Eu que agradeço muito. Parabéns pelo tema.